Na idade em que o mundo deveria se abrir como um leque de possibilidades, aos 18 anos, ela descobriu que seu futuro já tinha um preço. Seu pai, um homem quebrado pelas dívidas e pela vida dura no campo, a prometeu a um fazendeiro solitário. A troca? Um cavalo forte, o único recurso que poderia arrancar a família da beira da miséria. Diante daquela sentença, ela não derramou uma lágrima, mas por dentro, algo se partiu de forma irreparável. O silêncio dela não era de aceitação, era o som de um mundo inteiro desmoronando. Ela engoliu a dor e se preparou para o desconhecido, carregando apenas a roupa do corpo e a certeza de que sua vida, como conhecia, tinha acabado. A viagem até a fazenda foi silenciosa, cada quilômetro a afastando mais de tudo o que amava. Ao chegar, ela esperava encontrar um carrasco, um homem cruel que a veria como uma propriedade. Mas o que viu foi algo diferente. O fazendeiro era um homem marcado pelo tempo e pela solidão. Alguém que parecia ter esquecido como se conversa olhando nos olhos. Ele a recebeu com um silêncio pesado, quase desconfortável, e em seu olhar, ela não viu maldade, mas uma culpa profunda, uma vergonha que ele tentava esconder. Ele sabia que o que tinha feito era errado, mas a própria solidão o havia empurrado para aquele ato desesperado. Ele não era um monstro, era apenas um homem tão perdido quanto ela. Os primeiros dias foram um teste de resistência. A casa era grande, mas vazia de vida, um reflexo do dono. Cada canto guardava o eco de uma solidão antiga. Mas a jovem não se permitiu ser engolida por aquele ambiente. Ela não era um objeto a ser colocado em uma prateleira. Cada passo que dava naqueles cômodos empoeirados era uma declaração de que, embora seu corpo estivesse ali contra sua vontade, sua alma continuava livre. Ela começou a limpar, a organizar, não por obrigação, mas para trazer um pouco de luz àquela escuridão. Era a sua forma silenciosa de lutar, de mostrar que sua presença ali não seria de submissão, mas de transformação. O fazendeiro observava tudo de longe, confuso. Ele não sabia como agir, como falar com ela. Acostumado a dar ordens a peões e a lidar com o gado, a presença delicada e ao mesmo tempo firme daquela jovem o desarmava. Ele tentava se aproximar, mas as palavras morriam na garganta. Ele se sentia um intruso na própria casa. Via a tristeza nos olhos dela e a culpa o consumia ainda mais. Ele não queria ser o vilão daquela história, mas já era tarde demais. Ou talvez não. A jovem, com sua sensibilidade, percebeu que a armadura daquele homem era feita de cicatrizes antigas, de perdas e de um trabalho que nunca lhe deu trégua. Em vez de se fechar no ressentimento, ela decidiu quebrar o silêncio. Começou com perguntas simples sobre a fazenda, sobre os animais, sobre as plantas. Sua voz, no início tímida, foi ganhando força e preenchendo os espaços vazios da casa. Ela queria entender aquele lugar, não para se conformar com ele, mas para dominá-lo à sua maneira. Ela não estava ali para ser serva, mas para encontrar seu próprio espaço, seu próprio poder. E aos poucos, o fazendeiro começou a responder. As conversas eram curtas, monossilábicas, mas eram um começo. Eram a primeira fresta de luz em anos de escuridão para ambos. Ela descobriu um jardim abandonado nos fundos da casa, coberto de mato. Ali, ela viu uma oportunidade. Com as próprias mãos, começou a arrancar as ervas daninhas, a preparar a terra, a plantar sementes que encontrou em um velho galpão. O jardim se tornou seu refúgio, o lugar onde ela podia cultivar a vida, onde podia ver algo florescer a partir de seu esforço. O fazendeiro a observava pela janela, admirado com sua determinação. Um dia, ele apareceu com um regador e, sem dizer uma palavra, começou a ajudá-la. Naquele gesto silencioso, uma nova conexão nasceu. Eles não eram mais apenas o comprador e a comprada, eram duas pessoas cuidando de um jardim. A transformação não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo lento, construído com pequenos gestos e palavras não ditas. Ela trouxe cor para a casa, com flores do jardim em vasos improvisados. Começou a cozinhar com temperos que ela mesma plantou, e o cheiro de comida de verdade voltou a encher a cozinha. Ela cantava enquanto trabalhava, e a melodia suave quebrava o silêncio opressor.
A fazenda, antes um lugar de exílio, estava se tornando um lar. Um lar que ela estava construindo com a força de sua resiliência. Ela não estava se apaixonando pelo seu captor, estava se apaixonando por si mesma, pela mulher forte que descobria ser. O fazendeiro, por sua vez, estava mudando também. A presença dela o estava curando. Ele começou a sorrir, a falar mais, a compartilhar histórias sobre sua vida, sobre seus pais, sobre os sonhos que ele também tinha engavetado. Ele confessou a ela o quão solitário se sentia e o quanto se arrependia da forma como a trouxe para sua vida. Ele admitiu que, no desespero, cometeu um erro terrível, tratando-a como uma solução para o seu vazio. Naquela confissão, ela não viu um pedido de perdão, mas um sinal de que ele finalmente a estava enxergando como uma pessoa, com seus próprios sonhos e dores. A história que começou com uma troca cruel estava se tornando uma jornada de libertação para os dois. Ela o libertou da prisão da solidão, e ele, ao reconhecer o erro, começou a lhe dar o espaço para que ela se libertasse da condição de vítima. Ele a ensinou a cavalgar, não como uma dona de fazenda, mas como uma mulher livre que poderia galopar pelos campos e sentir o vento no rosto. Ele a incentivou a ler os livros que estavam empoeirados na estante, a estudar, a sonhar de novo. Ele entendeu que prendê-la seria sua própria ruína. A verdadeira salvação estava em vê-la florescer. Um dia, ele a chamou para conversar. Com a voz embargada, ele disse que ela estava livre, que o acordo com o pai dela estava desfeito e que ela poderia ir embora quando quisesse. Ele lhe ofereceu dinheiro, um cavalo, tudo o que ela precisasse para recomeçar. Naquele momento, ela olhou para ele, para a fazenda que tinha transformado, para o jardim que florescia, e percebeu algo surpreendente. Aquele lugar não era mais uma prisão. Era o lugar onde ela havia se encontrado, onde havia descoberto sua força. Ir embora significaria deixar para trás uma parte de si mesma. Ela não foi embora. Não por ele, não por obrigação, mas por escolha. Ela escolheu ficar e continuar a reescrever sua história naquele pedaço de terra. A relação deles se transformou em uma parceria baseada no respeito e no cuidado mútuo. Eles se tornaram companheiros, dois sobreviventes que encontraram um no outro um porto seguro. A história dela prova que ninguém pode definir o valor da vida de outra pessoa, e que uma mulher, mesmo quando tudo lhe é tirado, pode encontrar dentro de si o poder de renascer. Ela não pertenceu a ninguém, porque encontrou em si mesma a força para ser dona do próprio destino. Naquela fazenda esquecida pelo tempo, ela não apenas sobreviveu, ela floresceu. Mais forte e mais livre do que qualquer negociação jamais poderia prever. Obrigado por assistir a essa história de força e resiliência. Se você se emocionou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Até a próxima.